Fúria Vermelho 19. É tão carismático quanto o sol é. Na sua luz, a sombra que eu lanço parece saber o que está fazendo. Ela não sabe. Ela, como eu, nasceu numa mina. Mesmo assim, parece que tem alguma estratégia. Dou a ideia de fazermos mapas do nosso território em digiloses que encontramos num porão cheio de água no fundo de uma ravina. Mas ainda não temos nenhuma arma além da minha curvilâmina e diversas facas e pedaços de pau afiados. Portanto, seja lá que estratégia nós tenhamos, ela é baseada em informações adquiridas. A coisa engraçada é que apenas uma tribo possui algum raio de ideia do que está acontecendo. E não é a nossa. Não é a de Antonia. E com uma certeza da porra não é a de Titus. E a de Sevro. E estou quase certo de que ele é o único membro dessa tribo. A menos que já tenha adotado algum lobo. É difícil dizer se ele adotou ou não. Nossa casa não tem jantares em família. Embora, ocasionalmente, nós o vejamos correndo pelas encostas das colinas à noite em sua pele de lobo parecendo, como Cassius colocou com palavras bem escolhidas, alguma espécie de cabeludo filho do demônio cheio de alucinógenos na cabeça. E uma vez Rock até ouviu uma coisa, não um lobo, uivando nas nebulosas terras altas. Alguns dias Sevro anda pelas redondezas com um aspecto todo normalzão, insultando tudo que se move, exceto Kim. Ele abre uma exceção para ela, entregando-lhe carne e cogumelos comestíveis em vez de insultos. Eu acho que ele simpatiza com Kim, apesar de ela simpatizar com Cassius. Pedimos que nos conte histórias sobre ele, mas ela se recusa. Kim é leal. E quem sabe seja esse o motivo pelo qual essa garota me faz lembrar de casa. Ela está sempre contando histórias interessantes, a maioria das quais certamente reluzentes mentiras. Uma fagulha de vida se encontra nela, exatamente como a que havia na minha mulher. Ela é a última de nós a chamar Duende de Sevro. Ela é também a única que sabe onde ele mora. Mesmo com todas as nossas buscas, não conseguimos encontrar um rastro sequer dele. Até onde sei, ele está por aí tirando escalpos além das terras altas. Sei que Titus enviou batedores para persegui-lo, mas não acho que eles tenham obtido algum sucesso. Eles nem conseguem me seguir. Sei que isso deixa Titus enfurecido. Acho que ele deve estar batendo uma punheta no mato, diz Cassius, dando uma gargalhada. Só esperando nós todos nos matarmos. É quando Leia volta mancando ao castelo que Rock vem procurar a mim e Cassius. Eles bateram nela, diz ele. Não muito, mas deram chutes na sua barriga e levaram o dia de trabalho dela. Quem? Pergunta Cassius, eriçando-se. Quem foi o covardão? Pouco importa. O que importa é que eles estão esfomeados. Então, vamos parar de brincar de olho por olho, dente por dente. Isso não pode continuar, diz Rock. A garotada de Titus está faminta. O que vocês esperam que eles façam? Droga. O Brutamontes grandalhão está caçando o duende porque precisa de fogo e de comida. Se a gente simplesmente der isso a ele, vamos poder unir a casa, manter a civilidade. De repente, até Antonia vai fazer com que a tribo dela haja com sensatez. Antonia, sensatez? Pergunta Cassius, ridicularizando a afirmação. Mesmo que isso aconteça, Titus ainda assim vai ser o mais poderoso de todos, digo. E isso não é a cura para coisa alguma. Ah, certo. Isso é uma coisa que você não consegue aceitar. Alguém tendo poder. Beleza. Então, Rock puxe com força seus longos cabelos. Fale com Vishus ou Pollux. Tire os capitães dele, se preciso for. Mas cure a casa, Darrow. Do contrário, vamos perder quando outra casa chegar aqui batendo a nossa porta. No sexto dia, ponho em prática o conselho dele. Sabendo que Titus está ausente em alguma batida, eu me arrisco a procurar Vishus no forte. Infelizmente, Titus retorna mais cedo do que o esperado. Você está com uma aparência lépida e fagueira, me diz ele antes que eu consiga encontrar Vishus nos corredores de pedra do forte. Ele bloqueia minha passagem com seu corpo avantajado, os ombros quase da largura da parede. Sinto uma outra pessoa no corredor atrás de mim. Vishus e mais dois. Meu estômago afunda um pouquinho. Foi estupidez minha fazer isso. Será que eu poderia saber aonde é que você está indo? Eu queria comparar nossos mapas de patrulhas com o mapa principal na sala de comando, digo eu, mentindo, ciente de que tenho no meu bolso uma digilousa. Oh, você queria comparar mapas de patrulhas com o mapa principal? Pelo bem de Marte, nobre Darrow. Que outro bem existe? Pergunto. Nós todos estamos do mesmo lado. Não. Oh, nós estamos do mesmo lado, diz ele. Titus troveja um riso insincero. Vishus, se estamos do mesmo lado, você não acha que seria melhor se compartilhássemos nossos mapinhas uns com os outros? Seria pelo bem de todos. Concorda Vishus. Cogumelos, mapas, tudo a mesma coisa. Então foi ele quem agrediu a pequena Leia. Seus olhos estão mortos. Como olhos de corvo. Sim. Então vou dar uma olhada pra você, Darrow. Titus arranca os mapas da minha mão. Não há nada que eu possa fazer para detê-lo. Pode usar os mapas à vontade,
digo. Contanto que você saiba que há fogueiras inimigas no extremo leste e prováveis inimigos na grande floresta no sul. Faça a varredura que quiser. Só não seja pego com as calças na mão. Titus fareja o ar. Ele não estava me ouvindo. Já que estamos compartilhando, Darrow. Ele fareja novamente. Talvez você compartilhe com a gente o motivo pelo qual você está com cheiro de madeira queimada. Eu enrijeço, sem saber o que fazer. Olhe como ele está constrangido. Olhe como ele tece uma mentira. A voz de Titus é nojo puro. Sinto o cheiro da sua enrolação. Sinto o cheiro das mentiras gotejando de você como se fosse suor. Como uma mulher com tesão, diz Pollux sardonicamente. Ele dá de ombros para mim como quem pede desculpas. Nojento, diz Vichus, com um risinho afetado. Ele é um sujeitinho vil. Um sujeitinho desgraçado e efeminado. Não sei porque achei que fosse possível jogá-lo contra Titus. Você é um parasitazinho de merda, continua Titus. Fica dando lição de moral porque não tem coragem de ir às vias de fato. Fica esperando que meus nobres garotos e garotas morram de fome. Eles estão fechando o cerco sobre mim por trás e pelos lados. Titus é enorme. Pollux e Vichus são cruéis e quase tão grandes quanto eu. Você é uma criatura deplorável. Um verme na nossa coluna vertebral. Dou de ombros casualmente, tentando deixá-los imaginar que não estou preocupado. Nós podemos consertar isso, digo. Oh, pergunta Titus. A solução é simples, grandão. Recomendo. Traga de volta seus garotos e garotas. Pare de atacar seres diariamente. Senão alguma outra casa pode chegar e chacinar vocês todos. Depois a gente conversa sobre fogo e sobre comida. Você pensa que pode dizer o que a gente deve fazer? Darrow, isso é alguma espécie de pressão? Pergunta Vichus. Você pensa que é melhor só porque tirou notas mais altas naquela provinha ridícula? Porque os inspetores escolheram você em primeiro lugar. Ele pensa, diz Titus, rindo. Ele pensa que merece ser o primus. O rosto belicoso de Vichus se aproxima do meu, os lábios bufando cada palavra. Bonitos em repouso. Seus lábios agora estão cruelmente franzidos e seu hálito fede enquanto ele me examina de alto a baixo, avaliando-me e tentando me convencer de que não está impressionado. Ele bufa um riso de desprezo. Eu vejo mexer a cabeça para cuspir na minha cara. Eu permito. A bola de cuspe me atinge o rosto e escorre lentamente pela bochecha na direção dos meus lábios. Titus observa com um sorriso lupino. Seus olhos cintilam. Vichus olha para ele em busca de encorajamento. Pollux chega mais perto. Você é um babaquinha mimado, diz Vichus. O nariz dele quase roça o meu. O que eu vou fazer com você é cortar esse seu pauzinho, bom homem. Ou você poderia me soltar, digo. Você parece estar bloqueando a porta. Ou, diz ele, rindo e olhando para seu mestre. Ele está tentando mostrar que não está com medo. Titus, tentando evitar uma luta. Ele olha para mim com aqueles olhos dourados e mortos. Eu já arrebentei garotos petulantes como você nos clubes de duelos umas 1000 vezes. E mesmo, pergunto, incrédulo, arrebentei todos eles como se fossem gravetos. E depois fiquei com as garotas deles por pura diversão. Quanto constrangimento eu arrumei para eles na frente dos pais. Deixo garotos como você chorando como bebezinhos. Você nem imagina como eu deixo. Oh, Vichus, digo com um suspiro, mantendo o tremor da raiva e do medo fora da voz. Vichus, Vichus, Vichus. Não existem garotos como eu. Olho para Titus para me certificar de que nossos olhares estão se cruzando quando giro casualmente minha mão de mergulhador do inferno como se estivesse dançando. Atinjo a lateral do pescoço de Vichus bem na jugular com a força de um golpe de martelo. Isso deixa arruinado, mas eu ainda o atinjo com um cotovelo, um joelho e com minha outra mão enquanto ele cai. Se suas pernas estivessem melhor ancoradas, o primeiro golpe poderia talvez ter partido seu pescoço em dois. Em vez disso, ele dá saltos mortais de lado na baixa gravidade, seguindo na horizontal e tremendo diante da minha chuva de golpes enquanto atinge o chão. Seus olhos ficam vazios. O medo surge na minha barriga. Meu corpo é forte demais. Titus e os outros estão excessivamente sobressaltados com a súbita violência para me deter enquanto eu passo girando por suas mãos esticadas e saio correndo pelos corredores. Eu não o matei. Eu não o matei. A guerra de Titus eu não matei Vichus, mas matei a chance de unir a casa. Desço em disparada a escadaria sinuosa do forte. Gritos atrás de mim. Passo pelos alunos de Titus reunidos na sala. Estão compartilhando pedaços de peixe cru que conseguiram pegar com uma lança no rio. Eles poderiam me derrubar se soubessem o que eu havia feito. Duas garotas me observam passar ouvindo os gritos dos seus líderes. Demoram demais para se levantar. Passo pelas mãos delas. Passo pela guarita baixa da fortaleza e entro na praça principal do castelo. Cassius. Chamo na guarita do castelo onde meus homens dormem. Cassius. Ele coloca a cabeça para fora da janela e vê meu rosto. Ah,
Merda. Rock, grita ele. Aconteceu. Convoque a escória. 3 dos garotos de Titus e uma das garotas estão no meu encalço no pátio. Eles são mais lentos do que eu, mas uma outra está vindo do seu posto na parede para impedir minha passagem. Cassandra. Seus cabelos curtos tilintam com os pedacinhos de metal que ela trançou neles. Sem o menor esforço, ela salta os 8 metros que separam o parapeito do chão, machado na mão, e corre para interceptar meu trajeto antes que eu alcance a escada. Seu anel dourado de lobo cintila à luz baixa. Ela é uma bela visão. Então toda a minha tribo surge da guarita. Eles trazem seus pacotes improvisados, suas facas e os bastões que entalhamos a partir de galhos caídos tirados da nossa floresta. Mas eles não vão na minha direção. Eles são inteligentes. Portanto escancaram o enorme portão duplo que separa o castelo da longa trilha em declive que vai dar na ravina. A névoa vaza através do portão aberto e desaparece nas trevas. Apenas Kim é deixada para trás. Kim, a mais veloz de Marte. Ela dispara ao longo do piso de paralelepípedos como se fosse uma gazela, vindo em meu auxílio. Seu porrete rodopia no ar. Cassandra não a vê. Uma comprido rabo de cavalo dourado balança no ar frio da noite enquanto Kim gira o corpo, um sorriso no rosto, e ataca Cassandra de surpresa pelo flanco, atingindo-a com toda a força no joelho com seu porrete. O estala de madeira no osso forte de Mauro é alto, assim como o grito de Cassandra. Sua perna não quebra, mas ela desaba no paralelepípedo. Kim não diminui suas passadas. Ela gira o corpo para se postar ao meu lado e juntos nós deixamos o bando de Titus para trás. Alcançamos os outros na reentrância da ravina. O grupo estaciona no outro lado das colinas escarpadas e em seguida se dirige ao forte mais ao norte nas terras altas densamente cobertas de névoas. O vapor gruda nos nossos cabelos, gotejando em pérolas. Alcançamos o forte bem depois da meia-noite. Trata-se de uma cavernosa torre vazia que se projeta sobre uma ravina como um feiticeiro embriagado. O líquen cobre a espessa pedra cinza. A névoa envolve os seus parapeitos e nossa primeira refeição consiste dos pássaros que habitam os beirais da torre única. Que escapada! Ouço suas asas na noite escura. Nossa guerra civil começou. Infelizmente, Titus não é um inimigo estúpido. Ele não vem atrás de nós como havíamos pensado que ele faria. Eu tinha a esperança de que ele tentaria fazer um cerco ao nosso forte nortista, que seu exército veria nossas fogueiras dentro das paredes de pedra e sentiria o cheiro de carne frita na gordura. As ovelhas que juntamos anteriormente teriam nos durado semanas, meses se tivéssemos água. Poderíamos ter realizado banquetes noite após noite. Nesse caso, eles teriam pedido arrego. Teriam deixado Titus para trás. Mas Titus sabe da minha arma. Portanto nos evita para que seus garotos e garotas não possam ver o luxo que possuímos. Ele não deixa sua tribo sozinha o tempo suficiente para pensar. Frenesi e guerra anestesiam os sentidos nos homens. Então eles atacam a casa a seres do 6º dia em diante, e Titus cria troféus por atos de bravura e violência, dando a garotos e garotas marcas em sangue nas bochechas que eles exibem orgulhosamente. Nós espreitamos as festas bélicas deles do mato e da grama alta das planícies. Às vezes obtemos um ponto vantajoso nos picos das terras altas a sudeste próximos a Pubos. De lá testemunhamos o sítio a casa Ceres. Ao redor da casa Ceres, a fumaça se ergue numa coroa sinistra. Macieiras são derrubadas. Cavalos são aleijados ou roubados. Os batedores de Titus laçam inclusive uma tocha de um dos baluartes de Ceres numa tentativa de incendiar o castelo de Marte. Cavaleiros de Ceres as apagam com baldes de água antes que eles consigam chegar em casa. Titus berra de raiva quando isso acontece e os cavalos de Ceres voam pelas redondezas, destruindo as chamas com água antes de contornar a casa. Com seu melhor soldado, o áspero Pollux, ele monta na garupa de um dos cavalos com um galho de árvore fazendo às vezes destaca. A Amazônia é cuspida da sela e Pollux cai em cima dela. Eles tomam posse de mais 2 escravos nesse dia. É no nosso 8º dia no instituto que eu assisto ao sítio com Cassius e Roque das Terras Altas. Hoje, Titus está montando o cavalo capturado abaixo da parede da casa Ceres com um laço, desafiando seus arqueiros a dar flechadas nele e no seu cavalo. Uma pobre garota curva a cabeça para obter um ângulo melhor com seu arco. Ela puxa a flecha até a altura da orelha. Mira pouco antes de estar prestes a soltar a flecha, Titus joga seu laço para cima. Ele chicoteia o ar. Ela joga o corpo para trás. Não foi rápido bastante. A corda enlaça seu pescoço e Titus dispara com o cavalo para longe da parede, apertando o laço. Os amigos dela correm para agarrá-la. Eles seguram com firmeza, mas são forçados a soltar antes que o pescoço dela se parta. Os berros dos seus amigos ecoam pela planície enquanto ela é puxada violentamente do topo da parede e arrastada por Titus até seus entusiasmados seguidores. Lá,
Cassandra dá um chute na garota para que se ponha de joelhos e a escraviza com nosso estandarte. As chamas das colheitas queimadas lambem o ar do crepúsculo onde diversos inspetores pairam com jarras de vinho e uma bandeja com algumas guloseimas raras. E violentos corações lançam as mais duras chamas, murmura Rock de joelhos. Ele é ousado, digo de maneira deferente, e gosta disso. Seus olhos cintilaram quando golpeei Vichus no pescoço. Cassius balança a cabeça em concordância. Gosta demais. Ele é letal. Concorda Cassius, mas quer dizer algo diferente. Olho para ele. Há uma aspereza na sua voz. E é mentiroso. É? Pergunto. Ele não matou Priam. Rock fica quieto. Menor do que nós. Ele parece uma criança ao permanecer sobre um dos joelhos. Seus cabelos compridos são presos num rabo de cavalo. Há sujeira debaixo das suas unhas, que se tornam visíveis quando ele amarra os cadarços enquanto olha para cima. Ele não matou Priam. Repete Cassius. O vento geme sobre as colinas atrás de nós. A noite chega lentamente hoje. As bochechas de Cassius afundam na escuridão. Mesmo assim, ele é bonito. Eles não teriam colocado Priam com um monstro como Titus. Priam era um líder, não um comandante. Eles colocariam Priam com alguém fácil como um dos nossos membros da escória. Eu sei onde Cassius vai chegar com isso. É a maneira como ele observa Titus. A frieza nos seus olhos me fez lembrar do olhar de uma víbora das cavidades ao perseguir sua presa. Meu interior adquire um amargor enquanto faço isso, mas conduzo Cassius na direção que ele parece querer tomar, convidando-o a morder. Rock mexe a cabeça na minha direção, reparando alguma coisa estranha na minha interação com Cassius. E eles dariam uma outra pessoa a Titus, digo, uma outra pessoa, repete Cassius, assentindo com um movimento de cabeça. Julian. Ele está pensando. Ele não diz isso. Melhor deixar que isso apodreça na sua mente. Melhor deixar que meu amigo pense que nosso inimigo matou seu irmão. Essa é uma saída. Sangue gera sangue gera sangue gera sangue. Rock sussurra palavras ao vento, que carregam a si mesmas para o oeste na direção da longa planície e na direção das chamas que dançam no horizonte baixo. Além, as montanhas essomam, frias e escuras. A neve já se acumula nos seus picos. É uma visão de tirar o fôlego. Ainda que os olhos de Rock jamais me abandonem. Considero um pequeno prazer o fato de que os escravos de Titus não são aliados bastante efetivos para mim. Longe de serem intensamente doutrinados como talvez sejam os vermelhos, essas criaturas recentemente tornadas escravas são teimosas. Os escravos seguem ordens ou correm o risco de ser rotulados de indignos depois da graduação. Mas propositalmente jamais fazem mais ou menos do que ele exige. É seu ato de rebeldia. Eles lutam onde Titus lhes diz para lutar. Com quem ele lhes diz para lutar, mesmo quando deveriam recuar. Eles colhem as amoras que ele lhes mostra, mesmo se souberem que são venenosas, e empilham pedras até que a pilha desmorone. Mas se há um portão aberto dando para a fortaleza do inimigo e Titus não lhes diz para entrar nela, eles ficam lá parados deixando o tempo passar. Apesar da adição de escravos e de terem arrasado os campos de colheita e os pomares de Ceres, a força de Titus, que é bastante impactante em termos de violência, é digna de pena quando tenta fazer qualquer outra coisa. Seus homens esvaziam o intestino em latrinas rasas ou atrás de árvores ou no rio numa tentativa de envenenar os alunos da casa Ceres. Uma das suas garotas até cai no rio depois de esvaziar os intestinos na água. Ela se debate em meio a seus próprios dejetos. É uma cena de comédia, mas o riso se tornou uma coisa rara, exceto da parte dos alunos de Ceres. Eles se sentam atrás das suas paredes altas e pescam no rio e comem pães assados nos seus fornos e mel dos seus apiários. Em resposta ao riso, Titus arrasta um dos escravos machos para a frente do portão. O escravo é alto, tem um nariz comprido e um sorriso malicioso cujo alvo são as mulheres. Ele pensa que tudo isso é um jogo até que Titus corta uma das suas orelhas. Então ele começa a chorar pedindo à mãe como se fosse uma criancinha. Os inspetores, inclusive os da casa Ceres, não impedem a violência. Eles assistem do céu em grupos de 2 e 3, flutuando enquanto Medbots descem gemendo do Olimpo para cauterizar uma ferida ou tratar um grave traumatismo craniano. Na 20ª manhã do instituto, os defensores jogam uma cesta de pãezinhos enquanto os homens de Titus tentam derrubar o portão alto com uma árvore abatida. Os sitiantes acabam lutando entre si pela comida apenas para descobrir mais tarde que os pães foram assados tendo como recheio navalhas afiadas. Os gritos de dor duram até a tarde. A resposta de Titus chega pouco antes do cair da noite. Com 5 escravos recém-cunhados, incluindo o macho agora sem a orelha, ele se aproxima do portão até estar quase a 1 quilômetro da entrada. Titus desfila na frente dos escravos, segurando 4 compridos porretes, os quais entrega a cada um dos escravos com exceção da garota que ele puxou do topo da parede da casa Ceres com um laço. Com uma mesura na direção do portão de Ceres,
Ele acena e ordena que os escravos comecem a espancar a garota. Assim como Titus, ela é alta e poderosa, de modo que é difícil sentir pena dela. Inicialmente, os escravos atingem a garota cuidadosamente com os primeiros golpes. Então Titus os lembra da indignidade que para sempre marcará seus nomes caso eles não lhe obedeçam. Eles golpeiam com mais força. Eles miram a cabeça dourada da garota. Eles a atingem até que os gritos dela já cessaram há muito e o sangue mancha seus cabelos louros. Quando Titus fica entediado, arrasta a garota ferida de volta a seu acampamento pelos cabelos. Seu corpo amolecido desliza sobre a terra. Nós assistimos de nosso ponto de observação nas terras altas. E é preciso que não só Leia como também Kim impeçam Cassius de disparar na direção das planícies. A garota vai sobreviver. Digo a ele. Os porretes são pura exibição. Rock cospe amargamente na grama e segura a mão de Leia. É esquisito vê-la dando força a ele. Na manhã seguinte, descobrimos que a resposta de Titus não parou com a surra. Depois que nos retiramos do castelo, Titus voltou na calada da noite para esconder a garota bem em frente ao portão de seres debaixo de uma espessa coberta de grama, amordaçada e amarrada. Então ele mandou uma das suas seguidoras gritar durante a noite para fingir que era escrava no acampamento. Ela berrava se referindo a estupros e violações de todo tipo. Talvez a garota capturada pensasse estar a salvo sob a coberta de grama. Talvez ela pensasse que os inspetores a salvariam e ela voltaria para casa para reencontrar seu pai e sua mãe, para suas lições. Final da parte 19.